tudo bem, pessoal? Dando sequência ao nosso quadro Mulheres que Inspiram hoje. Uma pessoa muito especial para mim, especial para a comunidade guarapuavana no modo geral. Ela que é mãe, ela que é empresária, ela que é uma mulher incrível. Claro que nós sabemos que o nosso quadro Mulheres que Inspiram tem que ter mulheres que estejam conectadas com a Denise de alguma forma. E ela, claro, não poderia estar de fora dessas mulheres aí em comemoração do mês de março. Com vocês hoje, Greide Cáceres. Oi! Oi! Tudo bem, Greide? Tudo bem? Que bom que você aceitou o nosso convite hoje aqui na sua casa. Você que tem uma agenda hoje extensa, né? Cheia de coisinhas novas aí, Que né? nem são minhas, né? Mas é um prazer estar aqui. Você sabe que eu te admiro muito e fazer parte desse projeto, estar aqui com você e que outras mulheres que estão aí, que eu também vejo que são bem inspiradoras, para mim é uma grande honra. Obrigada. Nossa, eu fico muito feliz, a Greide, que é uma mulher que conheço há muito tempo, né? E sempre conectada em projetos e desenvolvendo muita coisa. E claro, que nós queremos saber quem é a Greide por trás de toda essa mulher empresária. Quem é a Greide lá da infância? Hoje nós vamos conversar lá das coisas lá de trás, né, minha amiga? Tá bom. Todo mundo conhece a Greide no Instagram, que ela tem várias funções e recentemente também você agora promovendo eventos, né? Na verdade, na assessoria de eventos. Isso é uma coisa nova. Né? Me conte, antes de chegar nessa parte, conte para mim quem que é a Greide. A Greide L. A Greide L. Quem que é a Greide L, né, mamãe? A mamãe A gente vai colar com a mãe que tá aqui hoje. Diga para nós quem é a Greide L. Que eu lembre, e o que a mãe conta, eu sempre fui muito alegre, sempre muito extrovertida. Ah, com certeza, isso. Então, assim... Então, sempre alto astral. Até a mãe fala que quando ela falava que a gente ia... Daí eu tô olhando pra mãe. Normal, né? Isso aqui é gravado em casa, gente, no ambiente natural da pessoa, né? Para saber que por trás de todas essas montagens também a gente tem chinelo, né? Sim, claro. Mas eu sempre era a primeira a me arrumar, então eu sempre fui assim, sabe? Gostava de movimento, de sair e tal. Mas a gente cresceu, né? A mãe, nós somos em 3 irmãs, a mãe e o pai. Então, eu acho que eu sendo a do meio, eu sempre fui a mais pra frente. É o que a mãe conta, assim, né? Não, você sabe que tem uma história, né? Do filho do meio. Sim. Eu sou a filha do meio também. Você também? Né? Sim, depois que a gente se dá tão bem. Com certeza. Gente, olha, se nós ficarmos aqui, é mais sorrisos e alegria do que... E nós produzimos muito dentro da alegria, né? Exatamente. A alegria em primeiro lugar, né? Acho que assim... É a sua energia que vai dizer para qual rumo que você vai tomar. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem problema. É a maneira como você encara que é que vai ditar teu dia. Se hoje eu tiver problemas e dizer assim, ai, nossa, eu tenho uns problemas. Não, tem problema a resolver, mas eu tenho as soluções, então vamos Sabe, Igreja, que nós usamos uma máxima dentro dos com os nossos mentorados, que não se tem problema, são situações pontuais a serem resolvidas. Antes que crie problema, né? Exatamente. Então, vamos olhar para a situação pontualmente e resolver. É por isso que a mulher tem essa dádiva de colocar muitas coisas na sua agenda durante o dia. Né? Que mulher é um povo, né? Greide, Guarapuavana, Greide? Não, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a família, a avó é daqui do Paraná. Na verdade, a avó é natural do Rio Grande do Sul, né, vó? E daí ela viveu aqui no Paraná, e aí quando ela casou, teve os filhos, e quando a mãe tinha 17 anos, eles foram embora para Campo Grande. E daí lá a mãe conheceu meu pai, né, casou e teve a gente. E aí em 2015 eu vim para cá, passar um tempo em Guarapuava, acabei conhecendo o Júnior e criando raízes. E tá aí com os 2 meninos lindos, né? 2 guarapuavanos. Guarapuavano raiz, esses aí. Tá lá na certidão de nascimento. Que fala leite quente. Leite quente. Essas coisas, né? Então, a Greide, ela vem de um movimento, claro que nós não poderíamos deixar de falar também da Greide, empresária, né? Que também é sócia do Júnior hoje, né? Então, me conta-se qual foi o teu primeiro empreendimento, de onde que surgiu esse gosto, né? Por estar no movimento mesmo do empreendedorismo, não só diretamente algum projeto, mas da Greide, de onde que surgiu essa vontade, assim, de você estar nesses movimentos?
Isso despertou ainda mais aqui em Guarapuava. Uhum. Então, quando eu fui trabalhar com o Júnior na Guará-Entulhos, né, cada um dentro do seu papel na empresa, né, para que tudo pudesse fluir. E aí, uma vez, depois de vários movimentos e eventos e tal, uma vez uma pessoa me perguntou: Ah, mas você já teve contato com empreendedorismo? Eu falei assim: Não, empresários, não. E daí ele falou assim: Mas o que que a tua mãe faz? Eu falei assim: ela faz doce, faz as coisas para vender. E teu pai? Eu falei: Ele tem um escritório de despachante. Ele, mas se teus pais são empreendedores? Eu falei: Nossa. E acho que a gente, às vezes, do olhar para dentro, né, primeiro. Então, isso já estava no meu sangue. Sim. Então, eu já tinha isso dentro de mim. E aí, quando eu vim para cá, que eu fui trabalhar com o Júnior, que daí eu, de fato, coloquei em prática. E aí, hoje em dia, agora a Intulo já, né, anda sozinha, né, já tem os funcionários e já é independente. Claro que eu ainda ajudo ele em algumas coisas. E ele já trabalha também, já trabalha com o pai dele em outra área. Então, assim, consegue administrar agora em Tulis, mas ela também consegue caminhar. E aí, isso já foi me despertando para as outras áreas, né? Então, hoje, esse posicionamento digital que eu trabalho com empreendedoras já é desse histórico que foi construindo. Que hoje, a Guará-Entulhos, ela é uma empresa que é uma referência no que faz, né, aqui em Guarapuava e região. E ela começou também com aquele sonho do empreendedor, né, que nós sempre falamos para os nossos mentorados. Quando nós entramos dentro de uma empresa, a gente está entrando dentro da casa deles, né? Exato. E aí é sempre um sonho, uma utopia, sempre tem tá um pouco bagunçadinho, assim, porque eles não sabem o que é ser empresário. Hoje, a Guará-Entulhos, ela, como você mesmo diz, né, ela é independente, ela é autônoma, não precisa grade estar lá para que se funcione tudo. Né? Então, isso já é um passo já do empreendedorismo para o empresário de sucesso. Até porque nós podemos fazer muitas coisas e ter vários negócios. Né? Nós temos que trabalhar sempre com a nossa expertise, com o nosso talento e desenvolver tudo isso. E você tem isso também, né? Em uma parceria com o Júnior, né? Que é o seu marido aqui na casa, mas lá na empresa ele é o seu sócio. Então conta para nós assim como que é. Se foi difícil, agora é pra contar a verdade? É pra contar a verdade, tá, Júnior? Na época, então assim, a gente casou, já veio a Guará-Entulhos. Então eu acho que assim, a gente estava aprendendo a lidar com a história do ser casado, né, ter uma outra pessoa, de que maneira conduzir, e também a empresa. Então assim, no começo foi bem desafiador, né? A gente teve várias diferenças, porque eu e o Júnior nós somos diferentes. Claro. Então, para resumir, hoje tá melhor, né? Então assim, depois de alguns treinamentos, eu fui entender sobre perfil comportamental. Por isso que a gente, né, era diferente. E eu sabia como ganhar ele. Então, assim, eu sabia que se eu ir por esse... Eu pensava, né? Se eu ir por esse caminho, vai dar certo. Então, assim, foi muito mais do entendimento e saber lidar com ele para ter os resultados e aí tentar separar à noite. Então, ele sabia separar melhor que eu. E aí eu ficava, e durante o dia, assim, a gente tentava não misturar muito. Assim, você falaria assim com uma secretária? Você falaria assim com, né, um secretário ou com uma sócia? Não. Então, de que maneira que a gente, né, poderia conduzir aquilo para ter respeito e não acabar nem com um nem com o outro, nem com relacionamento profissional nem pessoal. É porque uma das dificuldades maiores hoje do empresário, no modo geral, né? Que nós trabalhamos com empresas que têm não só o marido e a mulher, mas filhos, sobrinhos, enfim. E ter essa divisão dos papéis, né? É um processo difícil. Como você falou, né? Vocês foram muito atrás do conhecer o comportamento. Então, estudar o perfil de cada um, entender que cada um funciona de um jeito diferente. É a primeira coisa que um empresário tem que fazer na vida. Até porque nós trabalhamos com pessoas. Cada um funciona de um jeitinho. Sim. E aí, quando você trabalha com a família, isso não é distribuído dentro da empresa, eu sempre falo, no final do dia você traz a equipe para casa. Sim. E aí você não se relaciona, você não sai jantar, você não tem vida social mais íntima. Né? Você acaba sentando e falando, amanhã tem que fazer isso, amanhã vai fazer isso, eu quero dormir, por favor, pare de falar. Aí se cria um atrito. E o dinheiro, ele não fica na mão de gente que está com a energia baixa. Você tem que estar conectado, você tem que estar para frente, na alegria, na energia da prosperidade. Quando você chama isso, você está falando assim, eu não quero.
Eu quero viver nesse redemoinho, né? Então, hoje as empresas, infelizmente, algumas, né, elas têm esse problema, o comportamento. Então, você sabe, né, você me acompanha aí na mentoria desde a criação de tudo isso, né, desde muito antes, que trabalhar o comportamento da empresa é o primeiro pilar que nós entramos direto nisso. E esse movimento, o povo chora, Grid. O povo chora porque você está contando a tua experiência, né, que hoje está melhor. Mas também você passou por lágrimas e por tempestades que todo este processo só fez vocês evoluir enquanto marido e mulher, enquanto empresários, né? E me conta, quais são os novos projetos da Grade? Como sabe, né, eu fico com a agenda, e como você disse, eu tenho a agenda do Arthur, que é bem movimentada. Então, na verdade, quando eu já estava grávida, eu já dei esse passo um pouco. Na verdade, não é um passo para trás, né? Eu acho que tudo é passo para frente quando a gente está evoluindo. Né? Isso, estratégico. Então, assim, eu tinha loja de cosmético, e aí eu falei assim, não, vou fechar, porque até o Arthur nascer. Porque a gente apareceu alteração na minha gravidez, e eu falei assim, eu acho que ele vai precisar de mim nesse momento. E a minha loja era um bebê. Então, eu precisava me dedicar para ela também. Sim. E aí, eu conversei com o Júnior, veio essa oportunidade, né, de trabalhar com o pai dele também, que foi muito boa. Então, eu falei assim, então, vamos se ajustar para que eu possa voltar para as crianças, ficar em casa mais tempo, e você poder, né, trabalhar e voltar a sair, porque daí quando agora a Tulus caminhou, ele conseguiu trabalhar de casa. E apareceu a oportunidade, então ele precisou sair novamente. Né? Então, assim, a gente se ajustou. E agora que eu estou voltando. Então, assim, agora que eu estou voltando, a questão da assessoria dos eventos surgiu quando eu estava grávida, né? Que uma pessoa perguntou se eu não podia fazer algum vídeo, algumas coisas junto com ela e auxiliar, porque pelo fato de eu conhecer bastante gente, né? Então, assim, acabei fazendo essas conexões. Alguém que possa fazer as fotos, alguém que possa fazer o buffet. E aí acabou surgindo. E aí eu falei, gente, olha, eu não faço. Mas vem aqui e tal. Então, eu fui em alguns eventos por conhecer a pessoa, enfim. E aí, depois que eu ganhei o Arthur, mais em casa, eu pensei, vou desenvolver isso e colocar no meu portfólio. Então, daí é onde que eu fui aprender mais, entender sobre esse assunto. Então, é uma assessoria de evento corporativo, somente para as empreendedoras que querem... eu quero fazer um coquetel na minha loja, mas eu preciso receber minhas convidadas. E eu não quero ficar vendo se está faltando a comida ali na mesa, se precisa servir o café agora, se vai, né? Que horas que eu inicio. Eu vou dar palestra, eu preciso entender que horas que eu começo, o que eu falo. Então, assim, aí que surgiu. Mas foram anos que foi eu fazendo esses eventos para as outras pessoas e fazendo em conjunto, né, com outras empreendedoras. Por isso que está dando tanto certo. Porque eu já vivi isso. Sim. E aí, esse planejar e sair, a semana passada eu fiz um aqui e um Ipitanga. Então, eu consigo combinar com o Júnior antes, saber, tal dia não vou, né? Você fica aqui. Eu tenho a minha sogra aqui. Tanto que agora que a mãe tá aqui esses dias aqui em casa, falei, meu Deus, é a hora que eu saio, né? Eu preciso trabalhar. que eu saio. Porque eu sei que eles estão aqui, estão bem. No suporte, né? Uma rede de apoio muito importante que você tem, né? Mas, assim, o Júnior é bem parceiro, né? Eu digo que não é que ele me ajuda, ele entende qual é o papel dele com os filhos, né? Perfeito. Então, assim, não são todos os dias que eu saio. Então, a maior parte da minha agenda é trabalhando online em casa. Mas essa oportunidade de sair com a assessoria tá me dando esse passo a mais. E também a minha agenda conseguir conciliar, né? Para que eu possa também dar assistência aqui, continuar levando eles no compromisso. Porque daí o Anthony também tem os compromissos dele e a gente vira Uber no final das contas. Sim. Você sabe que eu sou mãe de 3 filhos. Hoje eles já são grandes, né? Hoje eu tenho uma filha só, que é atleta, que tem uma agenda, né? Chique. Ela agora entrou recentemente. Orgulho. Para o Sub-14 da Seleção Paranaense de Vôlei. Então, ela tem uma agenda diferente dos mais velhos, né? Mas mesmo assim, eu tive que ficar 10 anos, né? 10 anos eu não conseguia me dedicar 100% para aquilo que eu gostaria de fazer. Porque você sabe que uma criança, ela tem infinitas possibilidades. E eu, enquanto pedagoga, né? Minha primeira formação é em pedagogia,
especialista em educação especial, eu decidi ficar em casa até os 2 anos das crianças para ter essa experiência, né, do conhecer. Né? Então, isso eu andava, sabe? Hoje eu tenho um trauma, para você ver, de andar com bolsa grande. Claro, né? Hoje eu sou do celular, porque eu vivia com carregada de bolsa. Mas era função, eu adorava tudo aquilo, né? Então, hoje eu consigo fazer as minhas coisas e eles já são dependentes. Nesse momento da tua vida que o Anthony tá com quantos anos? 7, né? E agora veio o Arthur, né? Lindo. É uma diferença que é grande e não é, Sim. né? Porque o Arthur, o Anthony, ele já tá naquela vida escolar dele, cheio de atividades, e futebol pra lá e futebol pra cá, é ativo, super comunicativo, igual a mãe, né? E o Arthurzinho precisa de uma agenda extensa. Aí quando eu liguei pra igreja, eu falei, meu Deus, quando eu vou conseguir entrevistar essa mulher, né? Primeiro eu vou ter que conversar ver a agenda do Arthur. Primeiro Eles não Arthur. conseguimos se ajustar e deu tudo certo. E me conta assim como que tá sendo essa experiência de ser a mamãe do Arthur. A diferença que eu vejo entre ele e o Anthony é só a agenda. Porque a pediatra até me instruiu e tudo, seguir a mesma criação. Então, assim, o Arthur, para quem não sabe, né, ele tem síndrome de Down, mas ela falou assim, Grade, é a mesma criação, a mesma educação, sabe? Então, a gente segue, né, do jeito que você criou. A diferença é que ele precisa desse tempo a mais, dessa agenda, desse estímulo, as tarefas em casa. Então, assim, eu quero que ele tenha uma vida ativa. E para isso, hoje, eu preciso plantar. Então, eu conheci pessoas com síndrome de Down, que tem as que foram estimuladas e tem as que não foram. Exato. E a gente vê essa diferença nítida. Então, assim, de que maneira que eu quero ver o meu filho no futuro, ou assim, não está no meu controle? Não, mas o que eu posso fazer a minha parte? Qual é o meu papel hoje de mãe? Então, é amar, proteger, criar, né, estimular ele. Então, assim, há essa diferença dele e do Anthony. É a questão da agenda e dos compromissos. Isso, né? Você sabe que eu fui, dentro da minha formação em pedagogia, eu fiz educação especial, justamente porque eu tenho um enteado, né, o Murilo, que ele também tem síndrome de Down. E apesar de não estar conectada com ele todos os dias, eu pensava assim, em algum momento essa criança vai ter que interagir com os meus filhos, né? Então eu tive essa preocupação como mãe, né? E aí fui atrás de tudo isso e foi incrível, né? Claro que a gente não tem, ele tem é síndrome de Down, mas ele tem mais uma outra comorbidade, né, que é associada, que é raríssima, até uma família demorou muito tempo até para descobrir, porque é muito raro isso, mas hoje ele é uma criança estimulada, ele é querido, né, como também tive experiências, como você falou, de crianças que não foram estimuladas, né, que a mãe não super protege, né? Acho o que medo, né? é o medo da sociedade, da rejeição. Isso é uma coisa que está dentro da própria mãe. E você sabe que tem estudos que comprovam isso, que a primeira rejeição de qualquer tipo de criança que venha de uma forma especial para esse mundo, a primeira rejeição é da mãe. Né? Porque a mãe fala assim, puxa vida, e agora? Não, então esse é só um jeito de olhar, né? Exato. Tudo é no amor. Ele consegue fazer muitas coisas. Mais cedo chegando aqui, eu falando que o batom, né? Quando eu trabalhei, estagiei na PAI, eu não podia ir, né, de batom. Porque eles queriam me dar uns beijinhos, né? E eles são os carinhosos, assim. E eu acho, assim, a criança especial, ela é uma criança muito mais evoluída que qualquer ser humano. Isso vocês podem ter certeza. E quando ela vem para nós no seio ali, familiar, é porque tem muita luz, né? Como você. Você é um sol, é um raio de sol que brilha sempre. Sempre nossas conversas é muito alto astral, muito animado. Nós estamos assim nos contendo, sabe? Agora, eu não sei se estou me contentando. Estamos nos contendo porque nossas conversas sempre muito alto astral. Mas é só uma observação, até que eu ouvi que a médica falou, quando a gente trabalha com a criança
para colocar ela pro mundo, que essa é a minha intenção, né? Trazer o Arthur, mostrar o mundo, é trabalhar essa autoestima dele. Sim. Então, assim, ele vai perceber em algum momento que ele tem as diferenças. Claro. E de que maneira que ele vai estar bem estruturado para perceber que é só uma diferença, assim como todos somos diferentes. Sim. E trabalhar isso, porque o psicológico da criança precisa ser trabalhado, para que ela não tenha medo do mundo, para que ela pense assim, as outras crianças, elas não veem a diferença. Algumas, né, em alguma certa idade, enfim, né, mas ali no começo da infância, eles não percebem tanto. Tanto que o Anthony teve um amigo com síndrome de Down na escola, e eu perguntei para ele, falei, você percebeu alguma coisa diferente? Ele, não, mãe, sempre brinquei. E era Arthur também. Olha que coincidência. Eu falei assim, então tá. E daí foi onde eu sentei com o Anthony e expliquei para ele o que era, e ele agiu naturalmente. Então, assim, preparar isso mesmo desde da infância, assim, Com sabe? certeza. Colocar isso, que existem as diferenças, mas todos nós somos diferentes. Você sabe que a criança, quando, por exemplo, o Anthony, ele teve o amiguinho, que é o Arthur, e foi tranquilo para ele, por quê? Porque a Grade, a família da Grade, não tem preconceito para nada. Então para ele foi natural. Quando eu falo enquanto pedagoga, enquanto especialista que sou, a criança, quando ela retrai o amiguinho, é porque tem alguma coisa lá na família. E as primeiras conexões, as primeiras emoções, valores e tudo é lá da base familiar. Exatamente. Então, quando ela chega na escola, ela já tem uma vida, uma experiência, ela só replica isso para os colegas. Eu sempre falo, cuidar dos pais, porque nós somos o espelho para os nossos filhos, tanto no positivo quanto no negativo, né? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, existe não só com as crianças portadoras da síndrome de Down, mas em todos os aspectos, né? Que cada um funciona diferente. A Denise é TDAH, o nível altíssimo. E eu tive que entender como é que era a Denise, como que vive o cérebro dela para organizar a minha casa. Né? Você sabe que na minha família ali, os meus irmãos, eu sofria bullying. Porque eu tinha que contar histórias, né? Porque para mim o início das coisas é muito importante. A etimologia da palavra, a origem de tudo para mim é muito importante, senão não faz sentido, não tem contexto. Aí eles falavam para mim assim: ai, parece a Iracema do Carrinho. Nem sei quem que é esta cidadã, mas eu tinha um pouco de raiva dela. Que eu nem sabia quem era. E eles me colocavam aquilo Sim, ali. a comparação. Uma comparação, eu falei assim, gente, quem que é essa Iracema do Carrinho, gente? Eu tô preocupada com isso. Não é que ela seja legal? Tomara que ela seja legal, assim como eu. Deve ser. E aí eu tive que entender tudo isso, e hoje eu extraio a melhor versão da Denise. E falo, né, Sim. principalmente os meus familiares, de dentro de casa, gente, funciona desse jeito, eu tenho a dopamina baixa, eu vou ter o meu pico de energia daqui a pouco, eu tô dormindo lá no meio da tarde, tô estressada, e do 0 ao 100 de novo. E aí quando eu tô produzindo, parece um trator. Sim. Né? E tem que aproveitar esse momento, a produção. Esse momento, né? E agora, claro que a Grade toda envolvida nisso, ela resolveu, gente, ela foi atrás, ela organizou tudo, um grande evento que vai acontecer agora no próximo dia 20 de março. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, nós que somos parceiras aí da vida, né, Grade? E claro que a empresa Denise Forbeck não poderia estar de fora de tudo isso. Eu queria conversar com a Grade para me contar as novidades aí, o que que é no dia 20, que estaremos lá, claro, na primeira fileira. A ideia do evento foi trazer conhecimento para as pessoas, né? Para nós, porque eu também tenho muito a aprender ainda. Mas quem plantou tudo isso foi a pediatra do Arthur. Eu digo a doutora Beatriz, ela não me abraçou somente clinicamente, sim um todo. Então, ela como mãe passa assim uma experiência e conversa bastante sobre isso. E ela falou que ela tentou fazer, mas por conta da pandemia ela precisou cancelar. E aí passaram-se os anos e ela acabou não voltando nisso. E aí o Arthur, ele faz físio no CDTEG. E aí eu conversei com a Cris, que é diretora da clínica do CDTEG,
e perguntei para ela o que que ela achava da ideia. Ela falou assim: você quer fazer? Sou parceira, sou companheira. Então, assim, eu estou organizando, mas nada está saindo sem as duas. Então, a gente já fez reunião, estou pegando muito a opinião delas, experiência como profissional. Então, além das duas, vamos ter mais profissionais. E o intuito nesse primeiro evento, porque a gente já está assim, nesse primeiro evento, tá? Então, é só nesse é só o primeiro evento. primeiro, tá, Sim, gente? que é a mãe do Arthur, né? Esqueceram. Então, nesse primeiro evento, a gente quer falar sobre a humanização desse assunto. Então, de que maneira cada cada especialista pode tratar esse assunto para que a pessoa tenha uma independência quando adulto, que ela possa ter autoestima, confiança nela. Então, assim, nada a primeiro momento é técnico, Certo. sabe? Não estamos lá ainda para ensinar exercícios, É um enfim, bate-papo. exatamente. Né? Então, É assim, um bate-papo direcionado através de especialistas. isso. E além dos especialistas, a gente vai também ter, da saúde, né? A gente também vai ter um advogado que vai para tirar dúvidas, Ótimo. porque tem muitos direitos. Sim, e se é muitos. direito, eu não posso privar meu filho. Com certeza. Né? Então, assim, eu tenho que pensar assim: ah, mas é minha opinião. Não é minha opinião. É o direito dele. É dele. Então, primeiro eu tenho que oferecer o que faz sentido para ele. E aí, esse advogado vai estar lá, doutor Felipe também. E nós vamos ter alguém no comércio. Eu só ainda não vou divulgar porque estou aguardando a confirmação. Assim. Então, assim, a gente já está confirmando a presença dessa pessoa, né? Enfim, mas é uma empresa inclusiva. De que maneira que a equipe, né, os funcionários, a gente consegue trabalhar com pessoas PCD, né? Que eles fazem essa abertura de vaga e os treinamentos, como são, como que é essa parte de a pessoa fazer parte da equipe. Ela não precisa ser privada de nada, né? Como que ela faz parte? Porque às vezes uma empresa ela não é inclusiva porque ela não sabe como. Ai, mas eu não vou saber lidar isso aquilo e não tem muito segredo. Só que essa empresa está aí para trazer essa experiência e contar para a gente também como que vai ser, porque quando a gente teve a ideia do evento, o intuito era fazer famílias e amigos, né? Então, assim, a base, a estrutura, igual a gente falou, depende de um adulto, a base dele. E a gente queria construir essa base, tirar o medo das mães, né? Colocar elas para frente, para o mundo. E aí o rumo acabou se tomando também para trazer profissionais. Então, tem bastante profissional de saúde inscrito, professores inscritos. Então, aí, quando eu olhei aquelas inscrições e falei assim, gente, espera. Eu chamei a Cris e a Beatriz. Falei, olha, tá tomando esse rumo, além da família e dos amigos, que também tem bastante, mas a gente também tem que trabalhar com esse público aqui, né? Então, aí a gente acabou fazendo essa humanização do assunto e trazendo ele um pouco mais geral. Entendi. Mas o intuito é trazer o conhecimento, porque a inclusão ela só existe quando é algo natural e não precisa mais da palavra inclusão, né? Então, é que seja tudo natural mesmo. A Grade, né, vocês estão vendo, é uma mulher multifuncional, né? Ela é uma mulher cheia de habilidades, cheia assim de muita energia e muita luz. E você sabe que toda nossa entrevistada, ela ganha um presente. Ai, que maravilha! Cadê meu assessor? Eu tenho assessor agora. Ai, que chique esse assessor. Tá aqui, Uau! ó. Ai, que linda! Olha só, gente. Eu vou deixar aqui que eu tenho que mandar uns beijinhos. Minha flor preferida. Te contei? Te contaram? Jura? Sério? Claro que não me contaram, mas a gente conhece as pessoas, né? Um girassol. O que que é o girassol? Todo mundo sabe a história do girassol. Se o girassol não é trazer luz para um ambiente escuro, muitas vezes, né? Então, quando tá um tempo nublado, ele vira para o outro, para o seu próximo e coloca toda a energia para gerar vida e luz. E assim é a Grade. Eu vejo a Grade assim como um grande girassol passando na vida das pessoas, dos seus familiares, da mamãe, da bisavó que tá ali, querida avó. É da avó, né? Da mamãe, como é que é o nome da mãe? Adriana. A Adri, ela me contou muitas coisas. A Grade só por ficar em off. E a avó é a Maria de Lourdes. A dona Maria de Lourdes. Obrigada por estarem aqui hoje conosco, viu? Então, a Grade, ela representa aqui, ó, por este girassol, coloquei aqui uns lírios da casa também. E todo mundo sabe esse lado, eu não deixo de falar que a Denise é uma pessoa espiritualizada, não é religiosa, né? Então, eu descobri isso ao longo da minha vida, que tem muita coisa aí em nossa volta, e principalmente o amor. Então eu consigo ver a Grade
nesse buquê. Simples, minha amiga, mas é obrigada. de Não, todo mas... amor. Ai, eu amei. É lindo, lindo, lindo. Obrigada. Um beijo. Eu amei. Beijo. Eu Obrigada. quero também, gente, colocar para as meninas lá da Plante Mudas, que ela fala assim, Denise, você não falar que nós arrumamos esse buquê para a Grade, eu vou ficar chateada. Mas eu sou cliente deles, Você tá? é cliente? Então, você fala assim, Às muito vezes eu obrigada. peço. Vai lá e Sou agradece as cliente, meninas. peço lá. A Jane, a Lelê, a Ana Paula, a Ana Alice, Patrícia, Amanda, a Adélia, Juliana e Edneia. Meninos, um grande abraço para vocês. Eu tô lá, um grande beijo, um abraço. Todo sábado eu estou lá. Eu sempre falo, me contrata, gente, para arrumar as coisas que eu fico lá. As flores para mim têm uma conexão muito importante. Creide, minha querida, muito obrigada pelo teu tempo. Imagina. Muito obrigada, sim, por você ter aberto a sua casa para nós estarmos aqui. Eu sempre falo, né? Nossa casa é o lar. Então a gente tem que ver bem certinho quem nós convidamos para adentrar. Eu fico feliz porque nós estamos aqui hoje. E estamos aí, minha querida. Sempre nos seus eventos, nos teus rolês. Nós estamos aí. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro. O que você quer deixar? Um beijo, um abraço, uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo agora? Tá, eu quero dizer assim, que recebendo essa flor, eu recebo em meu nome, e eu acredito muito assim, que vem no nome da mãe, da avó, vem de todas essas mulheres que fazem parte de mim, né? As minhas irmãs, e claro, que você, e mulheres que Deus colocou em minha vida, né? Então, eu acredito que receber essa flor aqui, eu não recebo só para Grade, e sim da Grade que vem dessa construção dessas mulheres. Então, Mulheres assim, fortes, né? exatamente. Claro que meu esposo e meus filhos são muito importantes, sim. são. Mas o ser mulher foi construído com outras mulheres que Deus, assim, me presenteou. Então, eu agradeço mesmo. Agradeço por eu estar aqui. Falei e repito. Para mim é uma honra muito grande, porque eu conheço a Denise, conheço assim de algum tempo, e conheci a Denise toda pomposa no salto, e também acompanhei, né, os desafios que ela enfrentou desde então, e a gente já se ligou de chamada, 10 horas da manhã, por louca. Então, assim, eu acho que é uma amizade sincera. A gente não precisa se falar todos os dias para saber que a gente torce uma pela outra. E eu acredito muito em Deus e sei o quanto, quem Ele coloca e mantém em nossa vida. Então, desde a época que eu te conheci, foram muitas pessoas que vieram e foram, e você se manteve. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Obrigada. Que honra, amiga. Que honra, gente. Estou muito orgulhosa. Um beijo para minha amiga linda. Um beijo para vocês e continuem nos acompanhando nas redes sociais. Logo vai estar aí no canal do YouTube. Denise Forbeck com o quadro Mulheres que Inspiram. Até mais. Tia Lala. É Virgínia, né? Lala. Cinco babás, né? Então esse Pega pra vovó trazer aqui pra mamãe. Vamos lá. Vamos. Não, né? Ele fica fazendo as coisas fiascas, gente. Ele sempre assim. Ele faz umas coisas. Ai, para, eu tenho medo. Igual ele falou assim: ai, teu cabelo tá assim, tá chovendo. Falei, Nicolas do céu, tá chovendo. Minha barriga. De novo. Barriga não tem muito o que fazer, né? A gente é natural, né, amiga? A gente é mãe, a gente é. Que ela... Ai, claro, né? Gente, hoje eu tô aqui com a Greg. Na pose. Ai, da Maria. Ele tá gravando? É Grade Cáceres. É normal. Grade Cáceres. Esse é o nome empresarial. Grade L da Silva Cáceres. Não, né? Grade Cáceres, viu? Que é o seu... Não. É o seu nome... Artístico. Tu perguntou pra mim, Denise Forbeck, é teu nome artístico? Eu falei assim, não, gente, tá lá no RG. Habilitado. É que você fala bem bonito no vídeo, né? Hã? Quando você fala no vídeo, assim, você fala do jeito que você fala, assim. Denise Forbeck. Ai, Grade, socorro. Eu sabia que... Falei, gente, com certeza, nossa... Era 4, né? Nós estamos conversando que horas?